Pessoal, boa tarde, espero que vocês estejam bem, tá certo? Vamos aqui para as propriedades da multiplicação, tá ok? As propriedades da multiplicação, a gente tem a comutativa, a associativa, o elemento neutro e tem a distributiva, tá certo? O que é que acontece aqui? A comutativa, a gente vai ter dois valores, tá certo? Eu posso comutá-lo. O que é comutar aqui? Você repare aqui que antes da igualdade a gente tem A vezes B e depois da igualdade a gente tem B vezes A. Comutar é a gente exatamente fazer essa troca, tá certo? O primeiro foi para o segundo e o segundo foi para o primeiro. A gente trocou, tá certo? O que é que acontece? Uma coisa que vocês têm que saber, tá certo? Que a ordem das parcelas não vai alterar o resultado. Então, independente de quem tu multiplicar aqui, o resultado será o mesmo, tá certo? Então, bora lá, ó. Aqui a gente tem 2 vezes 20 e aqui a gente tem 20 vezes 2. Observe que a gente trocou os valores, tá certo? O 2 aqui aparece primeiro e do outro lado aparece em segundo. O 20 aqui aparece em primeiro e do outro lado o 20 aparece em primeiro, tá certo? Então, bora lá. 2 vezes 20 vai dar 40. 20 vezes 2 também vai dar 40. Observe, tá certo? Que a ordem não alterou o resultado. Então, isso é a propriedade comutativa da multiplicação. Tá certo? Embora que eu inverta os números, o resultado permanecerá o mesmo, tá ok? A propriedade associativa. Na propriedade associativa, tá certo? Independente de quem vocês selecionar primeiro para multiplicar, o resultado não se altera, tá certo? Antes da igualdade aqui, a gente selecionou primeiro o AB para resolver. E depois da igualdade, a gente vai selecionar o BC, tá certo? Ah, professor, o que é ABC? São algarismos, são números, tá certo? Então, bora lá. De novo, independente quem eu selecione aqui para multiplicar primeiro, o resultado não se alterará, permanecerá o mesmo, tá ok? Então, bora lá, ó. Nessa primeira parte eu vou trabalhar primeiro com 2 vezes 1. O 3 vou trabalhar agora? Não. Então a gente vai repetir o 3. Então bota o 3 vezes 3. Tá certo? Igual. Então bora lá, ó. 2 vezes 1 dá 2. Tá ok? 2 vezes 1 dá 2. Como eu não trabalhei com 3 agora, a gente repete o 3. Aqui eu vou trabalhar com 1 e com 3 primeiro. Então, como o 2 não vou estar usando ele agora, então a gente vai repetir o 2. Então, coloco 2 vezes. Então, bora lá, ó. 1 vezes 3, 3. Ok? Então, bora lá, ó. 2 vezes 3 vai dar 6. E 2 vezes 3 vai dar 6. Observe, pessoal, que independente de eu ter iniciado com essa primeiro ou com essa primeiro, o resultado não se alterou, tá certo? Então, isso daqui é a propriedade associativa. Associar, eu vou escolher alguma para me resolver primeiro, tá certo? Isso tem que, de novo, tem que ser na mesma operação, tá ok? Tem que ser com a mesma operação. Então, eu vou associar, vou escolher uma, tá certo? Para mim resolver primeiro, tá ok? Elemento neutro. Professor, o que é elemento neutro? Elemento neutro da multiplicação, tá certo? Ó, vai ser o 1. Pois se eu multiplicar por qualquer número, o valor não vai se alterar. Tá ok? Então bora lá. Se eu tenho um número A, se eu multiplicar por 1, vai ser igual a A. Então o A não se alterou. Vou explicar com o número, professor. Bora lá, ó. Eu tenho 300 vezes 1, certo? 300 vezes 1. 300 vezes 1 é igual a 300. 200 vezes 1 é igual a 200.
O valor 300 se alterou? Não se alterou, tá certo? O valor 200 se alterou? Não se alterou. Então assim, pessoal, comutativo independente, tá certo? De quem apareça primeiro, o resultado não se altera, tá ok? A ordem não vai alterar o resultado, a ordem das parcelas não altera o resultado. Aqui, independente se eu associar as duas primeiras, ou então se eu associar as duas últimas na primeira conta para resolver, o resultado também vai permanecer o mesmo, tá certo? A propriedade associativa. E o elemento neutro é o 1, porque se eu multiplicar qualquer número por 1, o resultado não vai se alterar, ok? A distributiva eu vou fazer um vídeo somente dela.